Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa estar já o mundo inteiro numa época de redenção completa para todo mundo, que não tenha mais guerra, não tenha mais fome, não tenha mais dificuldades, sofrimentos, doenças, só coisas boas, só boas notícias. A pergunta dessa semana é se é possível e qual é a graça de ultrapassar e por fora. Qual a ideia de ultrapassar por fora? Ultrapassar está ligado com o que a gente tem falado há várias semanas da superação, da possibilidade, necessidade, grandeza, prazer de cada um se superar. É cada um com o seu próprio recorde, não é pensando no que os outros fazem ou deixam de fazer, mas cada um sendo a si mesmo e superando os seus limites. E ultrapassar também está ligado com a ideia de superar, de conseguir avançar e passar em relação a outro, mas também em relação a gente. Ultrapassar os nossos limites. E por fora é a ideia de um caminho mais longo, né? Por dentro é o mais curto e por fora, correr por fora, dar a volta por cima, são todos assuntos ligados a mais distante, mais longe, mais difícil. Porque esse tema é em relação com a parte da semana, Parashat Vayetze, está ligado com sair, que também está ligado com o conceito de ultrapassar, de superar, né? De sair da zona de conforto. Vayetze é e saiu. E saiu da zona de conforto, do lugar mais elevado, do lugar mais preparado, mais cômodo, mais em cima, superior. E como é que a gente chegou nessa ultrapassar por fora? A gente está na época, na semana em particular de Black Friday. Para um varejista é um momento bastante intenso. E hoje eu fui na empresa para participar, né, mesmo sendo domingo, do processo de expedição de muitos pedidos, graças a Deus, que tiveram nos últimos dias, incluindo a sexta-feira, que está ligado a um dia de Thanksgiving, de dar graças a Deus, né? É um feriado, um dia comemorativo laico, mas que tem a ver com o judaísmo também, né? Um dia para agradecer, para dar graças a Deus. E o dia que foi instituído, que tem essa promoção famosa no mundo inteiro, que é o Black Friday. Começou nos Estados Unidos, por isso esse nome. Aqui no Brasil também manteve o mesmo nome. Está ligado com um grande desconto. Em suma, chegando à última página, ao resumo. Estava na operação, na verdade não estava tanto na operação, mas para dar moral, força e estar junto, né, empatia com o time, com a turma que estava se esforçando no domingo no Rio de Janeiro, de sol, praia mais ou menos, deixando desde cedo a família para poder se preocupar com os clientes, receber o mais rápido possível os produtos que compraram. Então, em algum momento surgiu, faz parte também, quando a minha família, não sei se eles vão ouvir o vídeo, mas eles vão pegar no pé de eu falar assim, né? Mas aí teve um pouco de bate-papo e papo aleatório, e chegou uma das pessoas que estavam trabalhando, está falando de um carro que ele envenenou o motor, botou o motor possante e tal, num carro menor. E aí chegou a ideia de correr, automobilismo, Fórmula 1, Ayrton Senna. E aí outros rapazes se juntaram na conversa e falaram que começou a lembrar momentos especiais das corridas do Ayrton Senna aqui no Brasil, né? Piloto brasileiro, quer dizer. Eu falei que eu estive em Monza, eu assisti uma corrida dele em Monza, que foi impressionante, quando eu morava na Itália. E um deles comentou de uma corrida memorável, como se diz, impressionante, que ele começou em quarto lugar e não sei se estava chovendo ou não, mas e que
Em algumas voltas ele chegou no primeiro lugar. E aí um outro comentou, mas justamente você sabe qual foi a grandeza dele nessas ultrapassagens? Sim, todos sabiam, eu não lembrava disso, mas é impressionante mesmo que ele ultrapassou por fora. Que é muito mais difícil, porque você já está numa posição desprivilegiada, né? De você estar atrás. Então a pessoa que está na frente pode te barrar ou não e já está na frente. Não precisa acelerar tanto quanto você. Se acelerar mais, em princípio, não tem como ser ultrapassado. Então tem que acelerar mais e tem que fazer um percurso maior para poder superar. E ele fez isso com maestria. Ponto parágrafo. Vamos chegar ao tema da nossa paraxá. Yaakov saiu de Beersheba, da casa dos pais, da terra de Israel, e não pais quaisquer, pais como Yitzhak e Rivka. E não para qualquer lugar, para um lugar que era o pior lugar do mundo, o lugar mais promíscuo, baixo, que era Haran, chamado o lugar da ira, da cólera de Hashem. Haran Af Shamakom. E ele estava indo para lá, ele saiu da zona de conforto, do status quo, da onde ele estava, e ele conversa com Hashem, importante sempre todos fazerem isso, e ele fala, ele coloca algumas situações que ele queria para voltar para Israel com essa vitória, com essa conquista, ganhando, né? É um parênteses que eu ia fazer, acabei não fazendo. A gente está numa época de Copa, né, de futebol, e eu estou falando sobre automobilismo, mas está tudo ligado também a essa questão da competição. A gente está num mundo competitivo de verdade, que a gente tem que ganhar, não só na Copa, no jogo de futebol, como também na Fórmula 1, como também na vida em geral, né, no trabalho, nas relações, no crescimento, cada um, espiritual, material, de família, de saúde também, mesmo com o aumentar e o passar dos anos, cada vez mais saúde, não o contrário, Deus me livre. Então a gente tem que estar sempre crescendo, e essa superação, essa ultrapassagem pressupõe, é condicional a desafios, né? O desafio faz a gente crescer, embora a gente não queira. E Yaakov sabia, ele estava numa missão do pai e da mãe, que o mandaram para lá, ele não tinha uma certa alternativa, mas ele foi convencido, né? Não só ordenado, mas ele acreditava no que ele estava fazendo, mas ele sabia que ele ia descer muito. Era uma descida para ter uma subida maior. Mas aí ele quer não discutir, mas quer debater e entender um pouco melhor essa situação, e fala com Deus. E ele fala com Deus que ele queria voltar em paz para a casa dos pais, que é esse versículo, Veshavti Beshalom El Beit Avi. E aí, uma interpretação racídica que fala Beshalom é em paz, mas também pode ser lido como Beit Shalom, dois tipos de Shalom, dois tipos de paz, que é o resultado, depois de ter um e o dois, o terceiro é que faz a paz dos dois. Então é uma consequência, um resultado depois de ter um conflito, porque um e o dois, e onde ele estava indo, era uma terra de muito conflito, de muito desafio, de muita enganação, e ultrapassa, né? Não de ultrapassar, mas de ultrapassar realmente o maior 171 da história, que era Lavan, que seria o futuro sogro do Yaakov. 4 vezes sogro, não basta uma só. Então são dois tipos de paz, de resultado. Um mais perto e outro mais distante, mais longe. Está ligado a esse por fora. Beshavti, eu vou voltar, está ligado com Techuvá. Techuvá é estar num ponto baixo e chegar num ponto mais acima. E chegar num ponto baixo ou de trás, num ponto desfavorável, e ultrapassar pode ser de uma forma mais perto e menos esforço, porque já está perto
de conseguir chegar na vitória, na superação, na ultrapassagem, ou pode ser mais longe. Tem que fazer um esforço maior para ultrapassar, para acelerar, para superar. E aí é a ideia de ser por fora. Yaakov, para garantir, ele fala que ele queria voltar, techuvá, chegar nesse ponto mais alto, depois de ter descido, que é o que ele está fazendo, é um investimento, para poder chegar no resultado, que é a paz, que é a superação, que é a vitória, que é o tema que eu estava falando nesse Shabbat, de saber ganhar, é junto com o adversário, ou o rival, ou a competição, ou o mundo. Crescer junto com o mundo, junto com os parceiros e os players, os jogadores, quem mais está junto na partida. E de todos os modos, não importa se era de perto ou de longe, mas conseguir chegar no resultado. Sendo que é o ponto principal que a gente quer explorar, a ultrapassagem por fora, a paz que vem depois de estar longe, a techuvá, depois de ter descido, é muito maior do que o tzadik, que nunca desceu e nunca foi tão longe ou tão baixo quanto um Baal Teshuvá, alguém que está voltando para a raiz, para a fonte, para a origem, para o caminho, que sabe o que percorreu e que não vai querer nunca mais cair. Yaakov, por missão, mas por entendimento que era o que ele deveria fazer, ele sai da zona de conforto, da terra dos pais, né, da casa dos pais, como está aqui o Beit Avi, que está ligado ao nosso pai, que é Hashem, que é Deus, que está lá em cima e está em todos os lugares também. Ele quer voltar, ele sabe que ele tem que sair, que ele tem que descer, que ele tem que ir até Haran, o lugar mais baixo que tem, porque esse é o propósito, a missão dele, que ele conseguir subir depois de ser tão alto. Ele vai subir num ponto mais acima do que ele estava antes. E ele quer garantir que essa volta para a casa dos pais, para a casa do pai, para Hashem, seja mais elevada ainda do que ele estava antes. E para isso ele vai ter que ter os dois recursos, os dois tipos de pais, que é de perto, como um tzadik, e de longe, a ultrapassagem por fora, fazendo muito mais esforço e chegando muito mais longe, que é a capacidade que tem de um Baal Teshuvá, de alguém que está voltando. Tem muito para falar sobre esse tema, só algumas pinceladas de um pintor que ligado à Parashá da semana passada e a história que a gente tem seguido, que a gente vem do patriarca Yitzhak. Yitzhak está ligado com o nome de graça, de piada, de riso, de alegria, de felicidade. E a maior alegria, o maior riso, a melhor piada é quando surpreende com o resultado. Quanto mais inesperado, quanto mais surpresa, mais engraçado é. E aí, a propósito, vou contar o que eu costumo contar em Shabbat, e há muito tempo não contava, e a última vez que eu contei teve um sucesso muito grande. Para dar um exemplo do que é inusitado e quanto é engraçado, que o meu sogro uma vez ficou 6 meses sem falar com a minha sogra. 6 meses sem falar com a minha sogra, porque ele não queria interrompê-la. Então, quando tem um resultado que é surpreendente, é porque não era esperado, claramente. E quando um ser humano, uma pessoa como nós, aqui nesse mundo, com tanto desafio, com tanta dificuldade, a gente stick to the plan, a gente segue a nossa missão e não se entrega no mundo, a gente abraça o mundo,
transforma o mundo, faz com que as pessoas vejam o que tem de bom, o que é produtivo, e não o divertimento, o passatempo, o desperdício e coisas piores ainda, como maldade, guerra, sofrimento provocado, violência, etc. Parando por aqui, falando de coisas boas, a gente conseguir aproveitar todos esses testes e crescer. Yaakov entendeu isso. E ele não se coloca em teste, porque a gente não deve se colocar em teste, não deve também se apoiar, se garantir que vai ter milagres. Não deve se colocar em perigo, jamais. Mas o Yaakov foi numa missão, e por isso foi importante que o pai o mandou, porque aí ele não tinha alternativa mesmo. Assim como Yosef também foi mandado por Yaakov numa missão, que era um perigo, mas explicado por ser uma missão dada pelo pai. Ele teve, né, de procurar onde estavam os irmãos, isso fazendo um spoiler das próximas parashiot, sem ser essa a outra. Na verdade, daqui há duas parashiot que tem o teste de Yosef, mas o Yaakov tem agora que ele sabe que tem que ir para uma jornada difícil, complicada, prevista. Ele não se satisfaz com isso, ele tem que sair e ele vai estudar durante os 14 anos, se preparando numa yeshiva, em yeshivot, na verdade no plural, de Shem e de Ever, para poder se preparar, se programar e conseguir encarar o que ele já sabia que deveria acontecer com as trapaças e as enganações do futuro sogro Lavan. Mas está ligado com o Loven Elion, o Lavan Elion, o branco supremo, não é do homem total, que vem dessa luz infinita de Hashem, que está ligado com esse nível na Kedushá, na santidade, da luz divina, da vitalidade divina que vem para esse mundo, que a gente tem a chance de encontrar com essa luz todos os dias de manhã e tem que aproveitar, absorver, não deixar passar essa luz. Yaakov vai descer para Haran, se prepara nas yeshivot e ele traça o plano dele para poder voltar com uma paz dupla, mesmo a mais distante, que era a ultrapassagem por fora. E aí trazendo tzrok, trazendo esse riso que está ligado com a vinda de Mashiach, que vai ter riso como teve na época de Sará, quando Isaac nasceu, e vai ter agora com Mashiach, já vivendo agora essa alegria conjunta do mundo inteiro, percebendo só o que tem bom e tendo essa alegria revelada e garantida sem volta. Para concluir, mais um outro ponto também, que já que a gente entrou num tema também de empresarial, corporativo, etc., a ideia do investimento, que quando a gente investe, né, a gente tem e deixa de ter. Né? Está com a gente em algum lugar líquido, com liquidez que a gente pode usufruir, a gente aplica numa ação ou num investimento ou em produtos na própria empresa, que deixa, ou em estoque, mesmo que seja, tem uma certa liquidez, mas não é um imobilizado, como uma propriedade, que é mais difícil, tem menos liquidez, mas não é certamente o dinheiro que você tem capacidade de realizar muito mais rapidamente. Então a gente perde, a gente desce, a gente sai da onde a gente estava na zona de conforto. Mas por que a gente faz isso? Isso é uma das nossas missões nesse mundo, é investir, que é ter essa descida, essa perda, essa saída, para poder voltar duplo. Por isso que é Beit Shalom, não é só estes dois tipos de paz, como é múltiplo. 2 é o mínimo do plural, né, do múltiplo. Então são múltiplos tipos de resultados que a gente quer, por estar investindo e descendo até Haran. A gente, no nosso dia a dia, a gente está investindo para ter um resultado cada vez maior, e que o resultado que a gente espera que seja agora já é estar com Mashiach na Geulah, redenção completa já. Agora tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Vamos investir sim, mas vamos lucrar muito mais, com o lucro maior que tem, que é a paz para o mundo inteiro, só coisas boas. Shabbat Shalom, Mashiach now.